Muito bem, para você que ligou o rádio agora, para você que entrou no nosso canal agora, nós estamos entrevistando com exclusividade aqui na TMC o deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, o senhor tocou em outro ponto fundamental, que é a questão da influência das redes sociais e dessa superficialidade em toda a discussão política, né? Qualquer que seja a discussão política no Brasil. Qual a sua opinião pessoal e como articulador também do poder, né, que essas fake news têm e vão ter nessa eleição, especificamente de 2026? Olha, antes de mais nada, é muito perigoso, né, você trabalhar com a ideia, como havia dentro do projeto de lei 2030, né, de relatoria do deputado Rolando Silva, do PCdoB de São Paulo. É muito perigoso você trabalhar com a ideia de ter algum instrumento estatal para controlar o que a pessoa pode ou não dizer. O problema não é o meio, o problema não é a internet. A internet hoje, né, as redes sociais, elas são a nova praça pública, como bem disse o Elon Musk. Então, da mesma maneira em que eu falaria nos anos 80, né, nos anos 90, na rua, né, em cima talvez de um banquinho numa praça pública, ou escreveria para um jornal, ou seria uma entrevista ao vivo numa televisão, numa grande cadeia de televisão, hoje em dia tem a internet. Só que a internet é uma bazuca, porque enquanto numa praça pública eu falaria para algumas centenas de pessoas, ou na televisão eu atingiria alguns milhares de pessoas, na internet eu atinjo milhões através de uma postagem, a depender da postagem. Então, veja o que eu estou falando aqui, pode mudar o meio, mas o conteúdo, a mensagem, ela segue a mesma. E nossa legislação, ela já tem meios para coibir qualquer tipo de violação, qualquer tipo de crime contra a honra, né? Que é a injúria, a difamação, a injúria, a difamação e a calúnia. Então não tem por que você censurar a internet. Se alguém ficou ofendido achando que outra pessoa extrapolou o seu direito, ela pode perfeitamente buscar a justiça, né, para tentar os seus reparos. O que a gente vê hoje é uma guerra capitaneada pela esquerda para tentar fazer crer que há um perigo vindo da internet e assim eles poderem reduzir a nossa liberdade. Isso por quê? Porque 65% dos eleitores de direita, eles têm como fonte de informação a internet, né? Pode ser aí a Rádio Transamérica através do YouTube, pode ser a minha rede social, e não tem problema nenhum disso, enquanto que 65% dos eleitores da esquerda se informam através de grandes veículos de imprensa, né? De jornal e de televisão, mais a moda antiga. Então eu vejo com muito receio, né, que esse debate possa acabar resultando numa restrição à liberdade de expressão. Eu acho que quanto mais liberdade, a população é que ganha. Né? E se você parar para ver, né, a pessoa mais xingada, mais criticada, seja nas redes sociais ou através mesmo de veículos, né, de grande imprensa, é o Jair Messias Bolsonaro. E ele nunca clamou, né, por essa censura, por essa redução de liberdade. Eu, inclusive, né, para concluir, eu tenho no meu Instagram, deixa eu aproveitar e fazer o meu merchan, né, Bolsonaro SP, eu tenho um álbum de destaques que é chamadas fake news. Então, eu até parei um pouco de colocar postagens nesse álbum, mas sempre que saía uma fake news, eu botava lá no meu stories no Instagram e colocava dentro desse álbum. Pela primeira vez, um álbum meu lotou e eu tive que abrir o hall das fake news número 2, porque tamanhas são, né, as mentiras que são perpetradas contra mim, contra a minha família, e enfim, e eu não me incomodo com isso, que assim seja, até porque é uma oportunidade que eu tenho de crescer. Né? O Jair Bolsonaro cresceu dessa maneira, né, tendo a internet para mostrar quando ele é injustamente rotulado de racista, sexista, misógino, xenófobo, homofóbico, enfim. Então, de cada limão aí, a gente fez uma limonada, graças a Deus, por ter ainda liberdade no país. Eu espero que não haja censura como ocorreu na eleição de 2022, onde a Carmen Lúcia abriu uma exceção e deu poderes ao Alexandre de Moraes de fazer as chamadas ordens secretas de censura naquela oportunidade. Tem muitas notícias para todos os lados, né? A internet é um espaço que dá oportunidade, mas também é um espaço que dá oportunidade para essas mentiras circularem. O senhor disse agora há pouco na sua resposta que a eleição é uma guerra. É sim que o senhor acredita que vão ser os próximos meses? Com certeza. A gente está vendo aí o presidente Bolsonaro, uma pessoa honesta, né? Não se corrupção. Tanto é verdade que foi investigado até por passar perto de uma baleia,
a pedido, né, a uma denúncia, energia, da ministra do Meio Ambiente do Lula, a Marina Silva. Então isso daí a gente recebe com muito orgulho, porque é um sinal de que realmente ele não roubou um centavo do dinheiro público. E ele está preso. Está preso pelo quê? Por um golpe de Estado? Então quer dizer que o Jair Bolsonaro esperou por um momento em que ele não era mais presidente para então tentar fazer um golpe de Estado, mandando pessoas desarmadas 8 de janeiro para Brasília, em um momento em que ele estava nos Estados Unidos. Lembrando que antes de sair da presidência, ele ainda nomeou alguns comandantes de força do seu opositor, do Lula, aquele pretenso que seria derrubado num golpe de Estado. Então, pelo amor de Deus. Mas isso daí mostra, né, até onde os nossos inimigos estão dispostos a ir pelo poder. Então, eu acredito sim que vai ser uma guerra, vai ser uma batalha judicial dentro do Tribunal Superior Eleitoral. A esquerda ela é muito competente com a sua banca de advogados ao atolar os tribunais com processos, né, através de um ativismo judicial, que a direita tem dificuldade, porque a gente não consegue, não é questão de instrumentos, mas é questão de princípios, sabe? De você obrigar o outro a deletar posts, como ocorreu com Flávio Bolsonaro e comigo em 2022, onde a gente fala da proximidade de Lula com o Nicolás Maduro, ou de outros ditadores, como Lula e o ditador da Nicarágua, o Daniel Ortega. Tivemos que apagar esses posts. Então a direita ela não consegue, né, censurar o seu lado, ainda que lado opositor político, nesse sentido, mas certamente vai ser uma guerra, né? Parafraseando aqui o que a Dilma Rousseff já disse, ex-presidente do PT, né, eles fazem o diabo pelo poder. A gente não faz o diabo pelo poder, mas a gente acredita na justiça divina, e eu acredito também que a nova composição do Tribunal Superior Eleitoral, muito diferente daquela de 2022, ela vai dar, né, um balanço mais justo para essa próxima eleição. Ou seja, né, vai sair Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, dentre outros, né, Benedito Gonçalves, e vai entrar ali dos 7 juízes do Tribunal Superior Eleitoral, os 3 que vão fazer a composição que vem do STF, que estarão lá no TSE, serão o presidente Cássio Nunes, vice-presidente André Mendonça, e o terceiro será o ministro Dias Toffoli. Então acho que essa composição ela é muito mais balanceada do que aquela que foi a de 2022.